Pessoal, então retornando aqui sobre a condução da seiva elaborada, tá? Então essa seiva elaborada, ela não vai só nesse sentido de cima para baixo, ela também vai pelas laterais, tá? Porque ela tem que atingir todas as partes da planta, tá? E quando essa seiva, ela atinge os frutos, caule, raízes, gemas, esses órgãos, eles vão pegar parte dessa seiva, né, dessa sacarose, para se nutrirem. E conforme eles vão absorvendo esses nutrientes, a concentração de soluto, ela vai diminuindo, tá? E isso faz com que a água lá que veio do xilema para o floema, por osmose, ela retorne para o xilema, tá? Então, aqui a gente tem sempre uma circulação contínua desses nutrientes, porque no momento que a água retorna para o xilema, ela vai carregar um pouco desses nutrientes, desses açúcares, para dentro do xilema, tá? Então, ela vai auxiliar também nesse transporte da seiva elaborada, tá? Então, é isso aqui que tá mostrando para nós. Bom, aqui na página 43 tá falando para nós sobre a importância dessa condução do floema para todas as partes do corpo. Aqui tá mostrando para nós um estudo do italiano Marcello Malpighi, tá? O que ele fez? Ele tirou esse anel aqui, ó, da casca, onde a seiva elaborada, ela passa, tá? Para ver se era muito importante para a planta esse recebimento da seiva e se por acaso a planta iria fazer um outro meio de enviar esses açúcares para o resto dela, né? Isso aqui é chamado de anel de Malpighi, tá? Quando tem essa retirada de um pedaço da casca. E o que o Malpighi entendeu e visualizou? De que quando é retirada uma parte desse anel, né? Feito esse anel de remoção, acaba o fluxo, interrompe o fluxo de seiva para as raízes e a planta morre, tá? Então, esse envio de seiva elaborada é para toda a planta realmente, tá? Aqui ele não tirou só aquela partezinha superficial da casca, ele tirou um anel, ele deixou só um núcleo, vamos dizer, do caule de fora, tá? E ele conseguiu notar isso, que a planta ela não consegue fazer um caminho alternativo e a planta acaba morrendo porque ela não consegue fazer esse transporte da seiva, tá? Com relação à fotossíntese, que tá mostrando para nós o que acontece na fotossíntese, né? Então, a fotossíntese é a absorção de CO2 e água, tá? Com a relação da luz, que é lá na clorofila, a gente tem reações químicas aqui, tá? Que vão formar glicose, oxigênio e água, tá? Então, a gente tem toda essa reação química aqui. A fotossíntese, ela acontece em duas etapas. Na etapa fotoquímica, que ela é onde a planta depende da luz, então é a transformação dessa energia luminosa em ATP, tá? Para que ocorra a etapa química, tá? Que é a etapa enzimática, que é onde a planta pega esse CO2, esse ATP produzido aqui e produz a glicose, que é importante para sua nutrição, tá bem? E aí, aqui para nós, diz que a fotossíntese, a realização da fotossíntese não depende apenas da energia luminosa. Não é só a energia luminosa que ela precisa, tá? Existem outros fatores que vão limitar a velocidade, ou acelerar ou diminuir, que é a concentração do dióxido de carbono, do CO2 e a temperatura, tá? Temperatura do ambiente, temperatura das reações enzimáticas. A luminosidade, o que acontece? Tem um ponto
ótimo de luminosidade. Mas, se a luminosidade, né, a intensidade luminosa for alta, mas a concentração de CO2 e de temperatura não se alterar, vai chegar um limite de saturação dessa produção luminosa, tá? Vai chegar um ponto que esse excesso de luminosidade não vai ser eficiente, tá? Aí aqui fala sobre o ponto de saturação luminosa, que ela vai receber uma grande potencialidade de luminosidade para fazer a fotossíntese, mas se não tiver alteração na concentração de CO2 e na temperatura, ela vai chegar num equilíbrio e não vai crescer mais, tá? Isso também vai depender da planta, tá? Por quê? Porque tem plantas que precisam de mais luminosidade e tem plantas que precisam de menos luminosidade, tá? Então, nós temos aqui as heliófitas, né, que são os pinheiros, palmeiras e jabuticabeiras, que elas vão exigir menos luz, tá? Ou ombrófilas, que podem viver em locais sombreados, tá? São aquelas que não precisam de muita luz mesmo, tá? Então, a gente vai ter plantas que exigem... Desculpa, pessoal. As heliófitas, elas exigem mais luz, elas precisam de mais luz, e as ombrófilas, elas precisam de menos luz, elas exigem menos luz. Então, o ponto máximo de luminosidade para as heliófilas é diferente das ombrófilas, tá? Porque as heliófitas, elas precisam de muito mais luz do que as ombrófilas, ok? Bom, já que tem um ponto ótimo de luminosidade, tem um ponto ótimo de CO2 e de temperatura, tá? Só que para ter uma grande absorção de nutrientes, uma fotossíntese grande, importante, ela vai acontecer somente a partir da concentração inteira de todos, tá bem? Então, aqui, ó, a gente tem que ter um pico de CO2 ótimo, mas esse pico, ele vai chegar nesse limite também se as outras coisas não se modificarem. A mesma coisa com a temperatura. Vai ter um ótimo de temperatura, porém, ela só vai absorver uma fotossíntese melhor quando acontecer toda esse pico bom, tá? Aqui para nós o ponto de compensação fotótico, tá? Que é uma atividade fotótica que depende da luz para o consumo, tá? De oxigênio e glicose. Então, aqui a atividade fotossintética depende de luz, mas o consumo de glicose produzido e o oxigênio ocorre de modo constante, ou seja, durante o dia e a noite, com ou sem luz, durante a respiração celular aeróbica, tá? Então, a fotossíntese, ela depende da luz, mas o consumo da sua produção não depende, tá? Porque é o processo energético da planta, ok? E aqui para nós diz que quando a luminosidade chegar a um ponto em que a taxa fotossintética é igual à respiração, a planta atinge o ponto de compensação fotótico-luminoso. O que quer dizer? A planta, ela sempre tem que produzir fotossíntese, glicose e energia a mais do que ela vai gastar na sua respiração, tá? Ela nunca pode produzir a mesma quantidade ou abaixo, tá certo, pessoal? Então, é isso, façam as atividades do livro didático e do livro de atividades, porque nós vamos ter uma live no dia 22 pra gente conseguir tirar dúvidas, ok? Até a próxima!